Olá, pastor, olá, líder, olá, consultor de igrejas. Paz? Uma igreja de São Paulo foi condenada a pagar R$ 20 mil em danos morais a uma fiel porque o pastor da igreja compartilhou nas suas redes sociais um vídeo em que ela aparece recebendo uma oração. Vamos entender o que aconteceu, expandir o assunto para além da notícia e dar algumas recomendações de ordem prática para proteger a tesouraria da sua igreja. Meu nome é Fernando Gamino, advogado de igrejas e sócio do Jonatas Nascimento, na editora Igreja Legal, que tem o maior portal da América Latina dedicado a descomplicar a gestão, a contabilidade, o jurídico e as estratégias testadas e validadas para o crescimento de igrejas. A propósito, se você está em busca de uma estratégia validada por algumas das maiores congregações do Reino de Deus aqui na Terra, para fazer a sua igreja entrar numa rota de expansão, te convidamos a clicar no link do primeiro comentário fixado aqui abaixo para receber totalmente grátis a aula Como Crescer Sua Igreja Mesmo Sem Dinheiro. E nem é só isso que você vai ganhar ao se inscrever na nossa lista. Recados dados, vamos à notícia publicada no dia 28 de junho de 2024 no site Notícias Gospel Mais, escrita pelo jornalista Tiago Chagas. Igreja é condenada a pagar R$ 20 mil a fiel que apareceu em vídeo nas redes sociais. Uma igreja que divulgou um vídeo nas redes sociais de uma frequentadora recebendo oração foi condenada a indenizá-la a receber R$ 20 mil por danos morais. A decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A igreja, o Poder de Deus Transforma, do bairro Santo Amaro, em São Paulo, foi condenada por conta de um vídeo compartilhado nas redes sociais em que uma mulher recebe uma oração e se desequilibra. O vídeo foi compartilhado pelo pastor e a mulher processou a igreja, alegando constrangimento pelos comentários. Ela também se queixou que não autorizou o uso de sua imagem. Inicialmente, o juiz Guilherme Duran de Pieri, da 10ª Vara Civil do Foro Regional de Santo Amaro, deu ganho de causa para a frequentadora, e a igreja recorreu alegando que não havia sido a responsável pelo compartilhamento. Entretanto, a 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação. O desembargador Costa Neto, relator da apelação, declarou que o pastor é um representante da organização religiosa, o que faz com que a igreja seja responsável pela divulgação da imagem sem autorização. O magistrado também apontou que a publicação visava promover os cultos religiosos da instituição. Está claro que o pastor atuava em nome e em favor da pessoa jurídica apelante, a igreja, e não meramente em seu nome. A separação entre personalidades não permite que, apenas por utilizar outro nome, a igreja realize a divulgação de suas atividades em redes sociais, sem autorização dos fiéis retratados no culto, escreveu o relator na decisão, que teve votação unânime para manter a condenação, de acordo com informações do Tribunal de Justiça de São Paulo. Fim da citação. A primeira observação que eu preciso fazer é de que essa igreja poderia ter economizado muito dinheiro se tivesse comprado o nosso curso, o Estatuto da Igreja Legal. Conhecer o ambiente legal das organizações religiosas é fundamental nos dias de hoje, não apenas para aproveitar os excelentes benefícios legais que estão à disposição das organizações religiosas, mas também para proteger a tesouraria da igreja de multas, processos, vergonhas e perseguições. É mais ou menos como a lógica do Mano Menezes quando chegou no meu Fluminense lanterninha do campeonato, com 6 pontos no finalzinho do primeiro turno. Acerta a primeira defesa, faz umas goleadas de 1-0 e com a casinha arrumada vai melhorando o ataque. Mas a grande maioria das igrejas não faz nem ideia de como arrumar a zaga, por total desconhecimento da regra do jogo. E não estou falando de estudo bíblico, aconselhamento espiritual ou obras. Nosso papel não é ensinar o pastor a pregar o evangelho. Estou falando de um jogo bruto, em que as bases filosóficas do sistema legal que permeia as organizações religiosas está ficando cada vez mais hostil à cosmovisão cristã. Antigamente, compreender o ambiente legal não era muito importante para os líderes religiosos, mas hoje em dia o Estado está se avolumando e quer regular todos os setores da sociedade. Você sabia que o IBGE atualmente possui a geolocalização de todas as igrejas do Brasil, legalizadas ou não? Que se der na telha de um governante querer punir as igrejas, basta exigir a aplicação da lei? Cadê seu CNPJ? Cadê seu alvará dos bombeiros? Não tem? Lacra. E se você acha que eu estou falando numa realidade muito distante, impossível de acontecer, olha para a Nicarágua. Nem precisa ir muito longe. Brasília já fechou muita igreja por falta de alvará de funcionamento há poucos anos atrás. Mas não quero ficar divagando sobre a importância de os líderes se tornarem a pessoa mais esclarecida sobre o ambiente legal das organizações religiosas em qualquer reunião que participem. Vamos voltar a falar da condenação da igreja O Poder de Deus Transforma, da capital paulista.
O primeiro erro da igreja foi não apresentar um termo de consentimento para a divulgação da imagem da fiel. Eu sei que isso é bem chato, mas ainda bem que eu e o Jonatas estamos aqui para descomplicar tudo para você. A Lei Geral de Proteção de Dados considera a imagem como um dado pessoal e estabelece que o tratamento de dados pessoais deve ser realizado com o consentimento do titular na grande maioria das situações. Mesmo antes da LGPD, o artigo 20 do Código Civil já proibia a divulgação de imagens sem autorização e o inciso 10 do artigo 5º da Constituição garantia o direito à indenização por danos materiais e morais decorrentes da violação do direito de imagem, intimidade, honra e vida privada. Nesse processo, a fiel se sentiu humilhada por comentários depreciativos ao vídeo em que ela aparece recebendo uma oração. Por isso, a condenação a pagar R$20 mil de indenização por danos morais. Se o pastor tivesse a cautela de pedir a assinatura de um termo de consentimento, nada disso iria prosperar na justiça. Mas agora eu preciso fazer uma crítica dura à decisão judicial, pelo menos segundo o teor que foi relatado na matéria. Como assim ignorar o fato de que foi o pastor quem postou o conteúdo nas suas redes pessoais e condenar a igreja porque é ela quem se beneficia da postagem? Tanto a LGPD quanto o Código Civil proíbem a divulgação de imagem não autorizada em campanhas publicitárias com intenção de lucro. Tem até a súmula 403 do STJ que diz que a indenização pela publicação de imagem de pessoa sem a devida autorização para publicidade com fins econômicos ou comerciais não depende de prova do prejuízo. Só que nesse caso estamos falando de uma igreja. Que eu saiba, igrejas são entidades sem finalidade lucrativa. Igreja não tem lucro nem prejuízo, tem superávit ou déficit. O juiz e os desembargadores estão olhando para a igreja e estão enxergando uma empresa. Isso é um absurdo completo. Daqui a pouco aparece um deles aplicando a multa de 2% do faturamento anual prevista na LGPD. Para quem entende de direito, isso soa como uma desconsideração da personalidade jurídica às avessas baseada numa interpretação pentadimensional tirada de vozes da cabeça. Mas o mau exemplo está vindo de cima. Veja o recente bloqueio das contas da Starlink, que tem como um dos donos o Elon Musk, porque a rede social X tirou a sua representação legal no Brasil. Essa vendetta pessoal entre figurões está matando com requintes de crueldade os fundamentos mais básicos do direito empresarial. Para que eu perdi meu tempo fazendo um mestrado nisso? A minha intenção ao fazer esses comentários não é alarmar nem lavar a alma de ninguém. É simplesmente mostrar como o jogo vem sendo jogado. É tudo muito bruto e sistemático, meus caros. Estamos vivendo tempos bicudos e você precisa, para ontem, aprender a blindar sua igreja da melhor forma possível. A melhor porta de entrada é o curso Estatuto da Igreja Legal. O link para ele também está fixado no primeiro comentário. Ficar mais consciente, entender o ambiente legal para saber como captar mais recursos, economizar dinheiro e blindar a tesouraria não faz mal e não engorda. Por isso, vamos às recomendações de ordem prática, especialmente para você que já se convenceu da importância de transmitir pela internet os seus cultos e outras reuniões. Primeira recomendação: considere reformar o estatuto da sua igreja para esclarecer que os cultos são transmitidos pela internet e que os membros estão cientes disso e consentem com a divulgação de suas imagens. A lei brasileira confere às organizações religiosas o que chamamos de direito de autorregulamentação. O Estatuto da Igreja faz lei nas relações entre a organização, seus líderes e membros. Me parece que é um assunto sério demais para negligenciar e deixar na mão dos políticos. Segunda recomendação: separe uma ala na igreja em que as câmeras não captam imagens em hipótese nenhuma. Terceira recomendação: divulgue nas suas redes sociais, afixe no quadro de avisos e junto às entradas da igreja um aviso semelhante ao que a Igreja Memorial Batista em Niterói fez após orientação do meu sócio Jonatas Nascimento. Aviso importante: em observação à Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, informamos que esta igreja utiliza mídias sociais para a transmissão de seus cultos e outras atividades. Portanto, em caso de não consentimento de captura da sua imagem, procure a direção, que certamente te acomodará em local fora do alcance das câmeras. Lei número 13.709, de 14 de agosto de 2018. Quarta e última recomendação: para imagens com closes fechados e mais íntimas, tenha sempre à mão um modelo de termo de consentimento e cessão de direito de imagem. Se o que você ouviu nesse vídeo te impactou, eu peço para você refletir sobre a seguinte frase do Jordan Peterson: se você ficar calado quando algo ruim acontecer diante de seus olhos, o mal se tornará parte de você mesmo. Não deixe isso acontecer. Compartilhe o vídeo, curta, comente e se inscreva no canal.
Até a próxima. Paz.